Já tem 5 anos que eu não falo com a minha irmã e com algumas pessoas da minha família, inclusive a minha mãe. Eu casei e não tinha passado nem aquela fase da lua de mel, morava perto da casa da mãe da cidade, que era todo mundo se conhecia. E a minha irmã mais nova sempre estava na minha casa. E eu não achava nada demais, afinal de contas, ela era minha irmã e ela estava naquela fase da adolescência dela, com 16 anos, que estava querendo sair para a rua passar a noite fora e a minha mãe falava que era melhor ela estar na minha casa do que estar batendo perna na rua fazendo coisa errada. Aí eu fui deixando, ela ia para a escola, chegava, vinha direto para minha casa, às vezes passava a noite e o meu marido também nunca reclamava de nada. Às vezes que ela saía com os amigos dela, ele perguntava se ela não vinha para casa, se ela ia passar a noite fora de casa, e eu falava que não sabia. Mas quando ela vinha para casa, que meu marido também estava em casa, eles ficavam de conversinha. Sempre estavam rindo, sempre estavam de segredinho. Eu também deixava passar. Passei que era só uma relação entre cunhados, até que um dia ela se afastou, parou de andar aqui em casa. Não falava tanto com meu marido. Ele também não perguntava mais nada sobre ela. Eu ia na casa da minha mãe, perguntava sobre ela, mas ninguém falava nada. Mas eu via que tinha alguma coisa acontecendo. Mas eles estavam muito estranhos. Enquanto isso acontecendo, eu só estava com 3 meses de casada. Até que um dia minha mãe me chamou, falou que precisava muito conversar comigo e não queria que meu marido fosse junto. Eu estranhei porque ela considerava o meu marido como se fosse filho dela. Aliás, a família inteira gostava muito dele. Fui lá ver o que era que ela queria comigo. Quando eu cheguei lá, estava o meu pai e a minha mãe e a minha irmã, alguns tios, uns primos. Perguntei o que era que estava acontecendo, porque ela tinha reunida a família toda. Ela não deixou nem eu sentar e falou na lata que a minha irmã estava grávida e o filho era do meu marido e que era para me separar dele, para ele assumir a responsabilidade da minha irmã, já que ela só tinha 16 anos. Ele tinha obrigação com ela e que ele já tinha conversado com ele e ele tinha concordado. Então era para mim pegar as minhas coisas e sair de dentro da casa para minha irmã mudar para lá. Na hora eu pensei que eles estavam brincando comigo, que eu estava fazendo algum tipo de piada de mau gosto. Mas eu olhei para eles e vi que eles estavam falando sério. A minha irmã calada não falava nada. Perguntei se eles estavam falando sério, e a minha mãe falou que sim, que ela não ia ficar com uma filha solteira dentro de casa grávida, que o pai do filho dela tinha que assumir, então era melhor separar dele, deixar ele morar junto com ela para eles dois criar o filho deles. Aí todo mundo começou a falar ao mesmo tempo, defendendo ela, como se eu não fizesse parte daquela família, como se eu fosse a errada da história. Eu que tinha que sair de cena para ela ser feliz com meu marido dentro da minha casa. Fui para casa, ele me confirmou tudo, que ele já tinha um caso há bastante tempo, muito antes da gente casar, e queria morar com ela para assumir o filho dele. Então era melhor a gente separar sem discussão nenhuma, e eu falei que a gente ia separar sim, que eu não tinha condição nenhuma de eu continuar morando com ele depois disso.